Olá pessoal, tudo bom? Tô aqui de volta. Desculpa meu cabelo aqui meio atrapalhado, tava dando aula agora, mas é assim mesmo, assim que funciona, as coisas funcionam, né? São 10h58 da noite e não sei se com vocês é assim, mas comigo a noite, a parte da noite, de madrugada, é a hora que vem mais coisas legais na cabeça. Não sei porquê, eu acho que é a hora que todo mundo tá dormindo, dá aquela vontade de tentar fazer alguma coisa, de pensar. Então é a hora que vem mais coisas legais na minha cabeça. Bom, vamos lá. No último vídeo eu falei que eu ia nesse próximo vídeo agora falar sobre problemas, né? O que são problemas? Eu falei de uma forma muito genérica no vídeo anterior. Na verdade, para quem está chegando agora, é o seguinte: qual que é o meu objetivo desse canal Novo Mundo? O objetivo desse canal é mostrar para o jovem que tem muita força, que quer fazer muita coisa, e muitas vezes ninguém nunca passou para ele uma maneira muito interessante dele conseguir fazer alguma coisa para melhorar o Brasil, para melhorar o mundo e a vida das pessoas, sem depender de ninguém, sem depender do governo, sem depender de empresa, de escola. E uma das formas de fazer isso, que é que eu visualizo, que eu enxergo, é empreendendo, atuando como empreendedor, no empreendedorismo, que é uma palavra que está sendo muito falada ultimamente, mas na verdade muito poucas pessoas sabem realmente o que é isso, como empreender, como trabalhar com ideias, como resolver problemas, criar soluções de forma eficiente e útil, tanto para quem cria quanto para quem recebe o que foi criado. Bom, esse vídeo agora eu vou falar sobre problemas, né? Vou aprofundar um pouquinho aqui sobre problema. Claro que o assunto é muito grande, tá? Ao longo dos outros vídeos que eu vou publicando, eu vou explicando mais, ou chegando em mais detalhes, e vocês também podem mandar sugestões, tá bom? Então esse vídeo destina para o jovem que está formando agora, ou terminando o segundo grau, ou finalizando o curso superior, ou também realizando o curso superior de qualquer área, da área de tecnologia, da área de humanas, na área de exatas, tá? Então tem oportunidade e potencial para todos. E eu quero mostrar para vocês com o tempo que na verdade a sua formação não é importante, o curso que você faz e qual que é o conhecimento que você tem acadêmico, tá? O importante é o conhecimento que você adquire e a forma que você consegue utilizar aquele conhecimento que você não tem, tá bom? Isso é o perfil do empreendedor, que aos poucos vocês vão começar a entender, tá bom? Mas vamos lá. O que são problemas? Vou dar alguns exemplos de problema, tá? Eu tenho até um livro aqui, ó, que eu comprei. Olha que interessante aqui, olha. Lá na África, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um problema. Tá vendo? Há um outro problema aqui, ó. Ó. Tá ruim pra ver, é difícil mexer aqui, mas isso aqui é outro problema. Tá vendo? O que a gente vê aqui? Água, né? Um dos grandes problemas no planeta é a água. Ou seja, a gente tem 75% do nosso planeta é água e falta água. Que engraçado, né? E vocês podem enxergar aqui duas soluções simples, né? Olha só. Aqui uma moça bebendo água, utilizando um filtro, que é um canudo, bebendo água poluída. Ela consegue beber água mais pura do outro lado desse canudinho. E aqui, ó, o transporte de água. Tem muitas tribos africanas que os meninos, antes de irem para aula, eles têm que buscar água para a família. Muitas vezes os pais estão doentes, a mãe também de cama, então eles acordam de madrugada para buscar água. Aqui uma solução simples, olha. Está arrastando um reservatório de água. Esse reservatório tem mais de 50 litros de água. Então o menino, 12, 15 anos, consegue carregar 50 quilos de água, uma distância muito grande. Vocês percebem? Dois problemas. Uma é água poluída, água não potável, né? E outro caso é água muito longe, falta de
instalação, falta de rede de esgoto e abastecimento de água. Então são dois problemas grandes que a gente consegue ver, e é um problema grave, né? Global. Alguém enxergou aquele problema como uma potencial solução, alguma ideia para resolver, criar aquelas duas soluções. O que eu quero dizer com isso? Existem problemas muito sérios, muito graves no nosso planeta. Um dos exemplos é a água, principalmente em regiões mais pobres, né? E existem soluções muito simples. Vocês viram que são dois plásticos que foram as duas soluções. Ou seja, a solução melhor não é aquela solução mais tecnológica, não é a solução mais difícil, que exige um alto nível de conhecimento técnico, acadêmico, especialização para fazer. A melhor solução é que resolve aquele problema da melhor forma possível, da forma mais eficiente e muitas vezes da forma mais barata, que gaste o mínimo de quantidade de energia. Essa é uma forma de pensar, tá? Porque muitas vezes determinadas regiões não adianta a gente pensar soluções que a gente está acostumado no dia a dia, principalmente para quem mora em cidade, está acostumado com computador, com celular, querer levar uma solução dessa para um ambiente hostil, para um ambiente do interior, para uma roça, para uma fazenda, para uma tribo, para um país mais pobre, que esse pessoal não tem acesso. Então muitas vezes a solução está do nosso lado, às vezes com um material, com um copo, com um filtro que a gente consegue ver, a gente consegue criar uma solução, tá? Eu só quis falar um pouquinho disso porque muitas vezes a gente acha que é preciso ter um conhecimento de ciência da computação, de engenharia, um conhecimento técnico muito especializado, mestrado, doutorado, nada disso na verdade. Na verdade, os maiores gênios, as melhores soluções que tivemos no planeta foram dadas por pessoas que muitas vezes não tinham nem o primário, tá? Muitas vezes nem ensino, nem a quarta série. Muitos matemáticos que a gente conhece aí, nem a quarta série tinham. Com esforço e dedicação eles conseguiram chegar onde chegaram. E também muitas soluções tecnológicas. Mas a solução vai ficar para outro vídeo. Eu quero falar de problemas. Então, na verdade, o que eu quero diferenciar é problema de ideia. Que é o seguinte. Muitas vezes a gente tem uma ideia que a gente acha que aquela ideia é maravilhosa. Que é maravilhosa, que ninguém nunca pensou. E que a gente vai revolucionar o mundo com aquela ideia. Só que uma coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte. A sua ideia, ela não tem importância nenhuma até que você descubra algum problema que ela consiga resolver. Ou seja, até que exista alguém que tenha necessidade de utilizar a sua ideia, aquilo que você pensou, para um benefício próprio. Tá bom? Então, antes de você achar que a sua ideia é uma coisa mais importante, que ninguém pode ficar sabendo, e que se alguém souber vai copiar a sua ideia e vai ficar rico e milionário, pense o seguinte, tenta entender se a sua ideia resolve algum problema, tá? É o principal. E mais, além da sua ideia resolver algum problema, é muito interessante você verificar se a sua ideia ela resolve aquele problema da forma mais simples possível, que é aí que está a genialidade. A genialidade não é fazer uma solução complexa, difícil para resolver um determinado problema. A genialidade está na forma de você resolver o problema da maneira mais simples possível, mais acessível a todos, ok? Como que você faz isso? Como que você implementa isso de forma que ninguém copie, de forma que você tenha um lucro, de forma que você entregue algo mais do que um produto barato, tá? De forma que as pessoas interessem e sentem atração e necessidade por aquilo que você está implementando. Nos próximos vídeos eu vou detalhar um pouquinho mais. Mas o mais importante desse vídeo é o seguinte: não ache que a ideia que você tenha é a única no planeta. Primeiro, eu já te falo, a sua ideia, se ela for única, pode ter certeza, tem alguma coisa errada.
Porque no planeta a gente tem mais de 6 bilhões de cabeças pensantes. Pode ter certeza que em algum lugar do mundo alguém já pensou alguma coisa parecida com você. Então não fique desmotivado caso você pense em alguma coisa e depois descubra que alguém imaginou a mesma solução sua. Não fique decepcionado, porque muitas vezes aquela pessoa já está trabalhando naquilo muito antes de você. E a boa notícia é o seguinte: não é importante sua ideia ser única, tá? Não é importante sua ideia ser exclusiva. O importante é você saber executar aquela ideia da melhor forma e conseguir executar. Aí que está o diferencial. E o que é aquela ideia? Primeiro, como eu falei, a sua ideia não vale nada, tá? Até que você descubra alguma necessidade. O que é essa necessidade? É algum problema que você vai resolver. Então a gente pode citar diversos problemas. Desde falta de água, estou dando problemas gerais do planeta, ó. Falta de água, alimentação, transporte, moradia, tá? Aquecimento, armazenagem de comida, doenças, saneamento, tá? Então todas essas grandes ideias que surgem para auxiliar a resolver esse problema, isso eu estou falando independente do governo, tá? Eu estou falando de atitude do governo para resolver problemas de saneamento, fazer obra, não. Estou falando de ideias simples que auxiliam muitas vezes mais do que essas medidas de determinada prefeitura ou algum projeto de algum vereador ou até de algum governador ou presidente. São muitas vezes o que a gente atua, a nossa capacidade de realização é muito maior do que o setor público. Isso que é legal. Então o que a gente tem que pensar? Mais do que a sua ideia ser exclusiva, a sua ideia ter algum valor, algum diferencial que possa destacá-la em relação às demais. Mesmo que a sua ideia seja de um simples telefone celular para você comunicar com seu vizinho, mas hoje em dia todo mundo já tem esse telefone. Se você pensar uma forma de fazer com que esse telefone atenda algumas necessidades que esses telefones atuais não estão atendendo, você já está conseguindo sair um pouquinho daquele lugar comum de pensar o que todo mundo pensa, tá bom? Eu dei a ideia básica do telefone, mas muitas vezes já deve ter acontecido com vocês que vocês têm uma ideia que vocês acham que ninguém nunca pensou, tá? Mas eu garanto pra vocês, eu queria até fazer um desafio pra vocês. Pensem em alguma coisa durante o dia, fica o dia inteiro tentando pensar alguma coisa nova que vocês gostariam de inventar, de criar. Pensou esse projeto? Dá uma pesquisada na internet que eu garanto pra vocês que vocês vão encontrar em algum lugar. Só que o mais interessante é o seguinte, não se preocupem, tá bom? E é até legal você já encontrar em algum local. Por quê? Se você já encontrar a sua ideia sendo executada em algum local do planeta, significa que possivelmente existe uma demanda para ela, tá? Segunda coisa interessante, muitas vezes essa demanda, essa ideia executada, esse projeto executado em algum ponto do planeta que consiga resolver alguma demanda lá, e você pode usar como modelo para poder adaptar a sua realidade ao seu país, no nosso caso o Brasil. Tem muita coisa legal que funciona na Europa, mas aqui não funciona, por causa do tipo de solução que foi implementada, aquela ideia, para resolver determinado problema, tá bom? E outra coisa interessante, não importa, não é mais importante sua ideia ser única, ser exclusiva, porque como eu já falei, é dificílimo sua ideia ser exclusiva. E mesmo que a sua ideia seja única, eu garanto para você, eu te dou um mês para alguém criar algo parecido. Mais importante do que tudo isso é você poder criar algo e executar e realizar a sua capacidade de execução, a sua capacidade de realização, que isso é o foco do empreendedor, é a capacidade do empreendedor, ele pegar uma ideia que mesmo que ela não seja inédita, ele consiga executar de uma forma maravilhosa e com isso ele consiga trazer, inovar não só tecnologicamente, mas inovar no valor, inovar na forma que ele oferece aquilo ao cliente, na forma que ele vende aquilo ao cliente. Tá bom, pessoal? Então, falando de problema é isso.
o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem uma ideia na cabeça, em resumo, nós temos uma ideia. Primeiro, a sua ideia só presta se resolve algum problema. E não é você que vai falar isso. Quem vai falar isso é o planeta. Você tem que sair na rua para tentar descobrir se aquela ideia sua resolve algum problema. Depois que você descobre, identifica que a sua ideia resolve aquele problema, você vai pensar alguma forma de executar ela para que resolva da melhor maneira possível, da mais barata e de que entregue o maior valor, que são assuntos para os próximos capítulos. Eu só quis dar uma introdução um pouco entre problema e ideia, tá? Problema é o que os possíveis clientes nossos terão, tá? Eles precisarão de uma determinada solução, ok? E a ideia é aquilo que você acha que vai resolver alguma coisa, tá? Só que a ideia, ela só vive no achismos, ela vive em sonhos, ela não serve para nada enquanto você realmente não valida, não consiga associar que aquela ideia realmente atenda determinado problema. Eu vou especificar isso um pouquinho mais nos próximos vídeos, tá? A minha ideia é o seguinte, o nosso planejamento aqui desses vídeos aqui do Novo Mundo. Eu vou fazer os vídeos iniciais de uma forma bem genérica, bem superficialzinha, para todo mundo poder entender e poder refletir, tá? Aí, a partir que eu começar a falar de ideia, solução, problema, execução, colocar isso no mercado, eu vou começar a especificar mais em cada ponto e mostrar algumas técnicas que a gente pode utilizar para a gente poder acertar mais, tá? São técnicas usadas em grandes centros tecnológicos, centros de inovação do mundo inteiro, que a gente vai ter a oportunidade de aprender aqui também, tá bom? Além disso, nos próximos vídeos eu também vou dar algumas dicas de como que a gente consegue ter ideias legais e criativas, tá? No próximo vídeo, inclusive, eu vou falar de como que a gente consegue identificar problemas e ter ideias originais e criativas para determinados problemas, independente da sua formação. E mais, se você tiver uma formação específica, seja na área de engenharia, seja na área de advocacia, na área de história, na área de educação física, você não ficar muito focado naquilo que você estudou, você conseguir ter ideias de outras áreas, de outras disciplinas para resolver aquele determinado problema. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Hoje a gente estendeu um pouquinho nesse vídeo. Vai acontecer isso. Tem hora que eu vou estender um pouco mais, tem hora que eu vou estender um pouco menos. Mas como eu falei, agora eu estou dando uma visão bem geral para todo mundo poder entender a mensagem, para depois a gente focar um pouquinho mais. Tá bom? Qualquer dúvida pode postar aí nos comentários, que nos próximos vídeos eu respondo. Beleza? Muito obrigado para vocês. Até mais.